A figura lendária que a história registra como Marco Polo nasceu por volta de 1254, no seio de uma abastada família de comerciantes da próspera Veneza. Seu pai, Niccolo Polo, era um negociante de sucesso, mas as origens exatas da família permanecem envoltas em mistério. Alguns relatos sugerem que seus antepassados vieram de Ibenik, na costa dálmata, atual Croácia, estabelecendo-se em Veneza apenas no início do século XI. Outra versão, no entanto, defende que a mudança para a cidade dos canais ocorreu somente no século XIII, levantando até a possibilidade de Marco ter vindo ao mundo na ilha de Korula, próxima a Dubrovnik. Na época de seu nascimento, a República de Veneza já se destacava entre as dezenas de cidades-estado italianas, não apenas pela riqueza, mas pelo domínio das rotas marítimas do Adriático e por sua vasta rede de colônias e postos comerciais no Mediterrâneo Oriental. Há quem afirme inclusive que seu berço pode ter sido uma das feitorias venezianas no exterior, talvez até Constantinopla, a antiga Istambul, então capital do Império Bizantino e um dos principais entrepostos do comércio da época. Ainda que essas teorias persistam, a maioria dos estudiosos concorda que Marco veio à luz na própria Veneza. Segundo o relato tradicional, imortalizado em As Viagens de Marco Polo, Niccolo e seu irmão Maffeo partiram da cidade em 1253 em uma longa expedição comercial. Pouco depois, no ano seguinte, a esposa grávida de Niccolo deu à luz um menino, batizado em homenagem a São Marcos, padroeiro de Veneza. A identidade de sua mãe, no entanto, se perdeu no tempo, assim como sua vida. Ela faleceu quando Marco ainda era uma criança. Com o pai ausente em suas jornadas, o jovem foi criado por tios, sem que Niccolo sequer soubesse da existência do filho, afinal, quando embarcou, em 1253, ignorava completamente a gravidez da esposa. Antes de mergulharmos nos feitos desse intrépido viajante, porém, é essencial compreender a obra que moldou sua lenda. As Viagens de Marco Polo, título pelo qual a obra é conhecida hoje, originalmente se chamava algo como Livro das Maravilhas do Mundo, escrito em dialeto italiano setentrional. Contrariando o que muitos imaginam, o livro não foi redigido pela própria mão de Marco. Seu autor foi Rustichello da Pisa, um escritor pisano que na década de 1280, encontrava-se preso em Gênova, então em conflito com Pisa pela posse da Córcega. Anos depois, quando Marco Polo também foi capturado pelos genoveses durante uma disputa com Veneza, os dois se conheceram na prisão. Embora Marco tenha sido libertado pouco tempo depois, já havia compartilhado com Rustichello relatos detalhados de suas aventuras pela Ásia. O pisano então transformou essas histórias em um manuscrito que no século XIV se espalhou pela Europa em centenas de cópias, traduzidas para diversos dialetos franceses e italianos. Quase tudo que sabemos sobre Marco Polo vem dessa obra, cuja precisão poucas vezes foi questionada pelos estudiosos. Afinal, as descrições de terras distantes como a Ásia Central e a China eram tão extraordinárias para os europeus da época que dispensavam qualquer exagero para cativar o público. A Veneza onde Marco cresceu era um centro comercial pulsante, com tentáculos que se estendiam desde Constantinopla até o Mar Negro, o Levante e Alexandria, no Egito. Os mercadores venezianos enriqueceram ao se tornarem os grandes intermediários entre o Oriente e a Europa, transportando em seus navios sedas, especiarias e outros tesouros vindos da Índia e do Extremo Oriente. Para sustentar esse comércio altamente lucrativo, cidades como Veneza, Gênova, Pisa e Florença desenvolveram sistemas embrionários de crédito e seguros ainda na Idade Média. Além disso, a Sereníssima República construiu uma frota mercante imponente e uma esquadra de guerra temível, a ponto de, meio século antes do nascimento de Marco, desviar a Quarta Cruzada para conquistar Constantinopla, dominando temporariamente grande parte dos territórios bizantinos. Foi somente em 1261 que os bizantinos reconquistaram sua capital. Quando Niccolo e Maffeo deixaram Veneza em 1253, seu destino inicial era justamente o Oriente, para expandir seus negócios em Constantinopla, mas logo rumaram para o norte em direção aos entrepostos italianos na Crimeia. No entanto, o curso da vida de Marco Polo seria definido por eventos muito além do Mediterrâneo. No início do século XIII, os mongóis, um povo nômade das estepes asiáticas, irromperam no cenário global sob a liderança de Gengis Khan, que unificou as tribos dispersas e lançou uma série de campanhas militares arrasadoras pela China e Ásia Central. Até a morte de Gengis, em 1226, seu império já se estendia até o Mar Cáspio, com incursões na Europa Oriental. Seus sucessores deram continuidade à expansão,
e quando Marco nasceu na metade do século XIII, os mongóis avançavam sobre a Crimeia, a Ucrânia e o Levante, culminando na destruição de Bagdá em 1258. Embora o vasto território conquistado tenha sido posteriormente dividido entre os herdeiros de Gengis, em seu auge, o Império Mongol se estendia das margens do Mar Negro e do deserto sírio até o Mar Amarelo, nas fronteiras orientais da Ásia. Esse cenário teve um impacto profundo sobre comerciantes como os Polo. Por um lado, as campanhas mongóis dizimaram antigos impérios que controlavam o fluxo de sedas chinesas e especiarias indianas rumo ao Mediterrâneo, encarecendo os produtos para os venezianos. Por outro, a unificação de grande parte da Eurásia sob o domínio mongol criou a Pax Mongolica, uma era de relativa estabilidade que facilitou o comércio ao longo das rotas da seda, conectando o Mediterrâneo à China. Nicolo e Mafeu foram dos primeiros a enxergar essa oportunidade. Ao viajar para o Oriente sob a proteção dos mongóis, poderiam eliminar os intermediários muçulmanos que por séculos inflacionavam os preços das mercadorias em cidades como Alexandria. Foi assim que, no início da década de 1260, os irmãos partiram da Crimeia em direção a Bucara, no atual Uzbequistão, onde permaneceram por 3 anos, familiarizando-se com os costumes e a língua dos mongóis. Mas o destino tinha reservado aos Polo um encontro que mudaria não apenas o rumo de sua viagem, mas o curso da própria história. Em 1265, uma mensagem imperial cruzou continentes para alcançá-los. Kublai Khan, o mais poderoso dos senhores mongóis e imperador da China, convidava-os a visitar sua corte em Cambali, a futura Pequim. Não era um simples convite, mas uma oportunidade sem precedentes. Os irmãos venezianos, já experientes nas artimanhas do comércio oriental, sabiam que aquele era o momento de consolidar uma aliança que poderia transformar suas fortunas. Ao chegarem à corte do Grande Khan, depararam-se com um governante cuja inteligência e sabedoria desmentiam os estereótipos ocidentais sobre os bárbaros do Oriente. Kublai, filho de Tolui e neto do temível Gengis, era um estrategista brilhante, mas também um homem de curiosidade insaciável, traço que sem dúvida herdara de sua mãe, uma cristã nestoriana. Essa conexão religiosa, embora sutil, abriu portas para os Polo. Os cristãos nestorianos que há séculos pregavam na Ásia a doutrina da dupla natureza de Cristo, gozavam de respeito na corte mongol. Para Nicolo e Mafeu, isso significava mais do que tolerância, significava privilégios. Em pouco tempo receberam concessões comerciais exclusivas e o direito de circular livremente pelos domínios do império, uma vantagem inestimável em uma época em que cada rota era disputada por mercadores ávidos e senhores de guerra implacáveis. Armados com esses privilégios, os irmãos não perderam tempo. Carregaram suas caravanas com sedas que brilhavam como ouro líquido, especiarias cujo aroma fazia tremer os mercados europeus, e pedras preciosas capazes de comprar reinos. Era uma fortuna em movimento, e cada passo em direção ao ocidente multiplicava seu valor. Em 1269, após uma jornada épica, desembarcaram no porto de Acre, na atual Israel, então um dos últimos redutos cruzados no Oriente Médio. Dali foi apenas uma questão de semanas até que suas embarcações cortassem as águas do Adriático rumo a Veneza. Quando Nicolo pisou novamente em solo veneziano depois de 16 anos de ausência, o mundo que deixará para trás havia mudado, e ele também. Esperava por ele um jovem de 15 anos, Marco, seu filho, que até então conhecera apenas através de cartas esparsas e dos relatos de parentes. Rustichello de Pisa, o escritor que mais tarde imortalizaria suas aventuras, pouco registrou sobre a infância de Marco, mas não é difícil imaginar o que formou aquele espírito inquieto. Veneza, naqueles dias, era uma escola viva. Nas docas, aprendia-se o valor das moedas estrangeiras, nos armazéns, o peso das especiarias, e nos mastros dos navios, a arte de dominar os ventos. Marco, como todo veneziano, já tinha sal no sangue e o mar nos sonhos. Mas seu destino não seria apenas navegar o Mediterrâneo, seria atravessar o mundo. A decisão foi tomada rapidamente. Na próxima expedição dos Polo, Marcos acompanharia. Não houve longa espera. Na primavera de 1271, a família partiu novamente, desta vez com o objetivo duplo: chegar à Terra Santa, onde o comércio italiano fervilhava para abastecer a Nona Cruzada, e, se possível, obter do novo Papa mensagens para Kublai Khan. Em Jerusalém, enquanto aguardavam a eleição do sucessor de Clemente IV, um processo que se arrastava por uma interminável disputa de poder, os Polo não perderam tempo. Exploraram os mercados, observaram as rotas e, cansados da inércia romana, decidiram não esperar mais.
Quando finalmente souberam da eleição de Gregório X, já era tarde para hesitações. 2 frades dominicanos se juntariam a eles, mas o chamado do Oriente era mais forte que qualquer demora. Assim começou uma odisseia que duraria 24 anos. O grupo de 5 homens avançou para leste, mas o caminho não seria fácil. Logo nas primeiras etapas, um governante muçulmano local ameaçou aprisioná-los. Foi o bastou para que os frades, avaliando os riscos com sobriedade, dessem meia volta. Os venezianos, porém, não recuaram. Para eles, as diferenças de fé não eram obstáculo, eram apenas detalhes em um tabuleiro muito maior, onde o verdadeiro jogo era o comércio. E foi com essa mentalidade que Marco Polo, ainda jovem, começou a descobrir um mundo onde as regras eram ditadas não por dogmas, mas por pragmatismo. Ao cruzar o Império Mongol, o jovem veneziano ficou estarrecido com a liberdade religiosa que testemunhou. Enquanto todos forem fiéis ao Khan, paguem seus tributos e respeitem a justiça, observou mais tarde, cada um pode fazer o que quiser com sua alma. Era uma lição que carregaria para sempre, em um império onde budistas, muçulmanos, cristãos e xamanistas conviviam. O que importava não era a fé mas a lealdade e, é claro, a capacidade de negociar. A rota os levou pela Armênia e pela Turquia, onde Marco, movido pela lenda, escalou o Monte Arara em busca dos restos da Arca de Noé. Não encontrou nada além de vento e rocha, mas a decepção não o deteve. Seguiram para Mossul, e daí talvez tenham passado por Bagdá, embora a cidade, outrora joia do califado abássida, já não fosse senão uma sombra de si mesma, saqueada e esquecida. O próximo destino foi Tabriz, na Pérsia, onde Marco presenciou um método de comércio tão engenhoso quanto secreto. Os negociantes de pérolas faziam seus acordos em silêncio, com as mãos encobertas por panos, comunicando preços e condições através de pressionar dedos e pulsos. Assim, nenhum estranho poderia decifrar o valor das transações, um sistema que, para o jovem veneziano, era tão fascinante quanto os tesouros que trocavam. De Tabriz, rumaram para o porto de Ormuz com a intenção de embarcar para a Índia e dali, seguir por terra até a China. Mas os navios que encontraram eram pouco mais que caixões flutuantes, inadequados para enfrentar o Índico. A alternativa? Voltar para o norte e enfrentar o deserto. Foi nas oásis do Nordeste persa que Marco conheceu a lenda dos assassinos, a seita islâmica cujos adeptos, drogaram com haxixe e treinados para matar, espalhavam terror desde suas fortalezas nas montanhas. Suas histórias, contadas a Rustichello anos depois, alimentariam o imaginário europeu sobre o Oriente como um lugar de mistério e perigo, embora, na época de Marco, os mongóis já tivessem dizimado grande parte da seita. Mas a verdadeira prova viria adiante. Ao entrarem no Afeganistão, depararam-se com Bal, a antiga Bactria, cidade que Alexandre, o Grande, um dia sonhara conquistar. Agora, porém, não passava de ruínas, arrasada pelas hordas de Gengis Khan meio século antes. Marco, que crescera ouvindo os relatos de seu pai e tio, compreendeu então que as terras além daquele ponto eram um território desconhecido, e que caberia a ele desvendá-las. O calor era implacável, a sede, uma companheira constante. Mas seus camelôs, resistentes como poucos, os levaram através das areias da Ásia Central até Badakhshan, uma região de oásis onde o comércio de rubis e lápis-lazuli, a pedra azul mais cobiçada da Idade Média, florescia. Ali Marco adoeceu. Alguns historiadores especulam que a tuberculose, contraída na infância, finalmente se manifestou sob o estresse da viagem. Por um ano, os Polo permaneceram em Badakhshan, enquanto o jovem veneziano lutava entre a vida e a morte. Quando finalmente se recuperou em 1273, já haviam-se passado 2 anos desde sua partida de Veneza. O pior, porém, ainda estava por vir. À frente, erguiam-se os Pamirs, a cobertura do mundo, como Marcos descreveria. A altitude era tão extrema que nem mesmo as aves ousavam sobrevoá-la, não havia alimento, nem oxigênio suficiente para sustentar a vida. Mas no alto do Planalto, entre o gelo e o vento, uma surpresa os aguardava, um vasto lago cercado por os melhores e mais gordos pastos do mundo, onde rebanhos de ovelhas selvagens pastavam em tranquilidade. A natureza ali era ao mesmo tempo hostil e generosa. Os homens mal conseguiam manter acesas suas fogueiras na atmosfera rarefada, mas seguiram adiante. 2 meses depois, após atravessar os Pamirs, chegaram a Khotan, à beira do deserto de Taklamakan, em um nome que em uigur significa você entra, mas não sai. Reabasteceram-se como puderam, sabendo que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O Taklamakan era apenas o prelúdio do Gobi, onde as temperaturas oscilavam entre os 40 graus do dia e o congelamento noturno. Marco, porém, já não era o mesmo jovem que deixara Veneza. Cada passo o endurecia.
e o Oriente afinal não perdoava os fracos. Entre as dunas que sussurravam como almas penadas, os cantos das areias, que o vento arrancava dos grãos como lamentos dos que ali perderam a vida, Marco Polo aprendeu que o deserto não era apenas um vazio, mas um livro aberto de advertências. Quando finalmente emergiram entre os Tangut, povo de origem tibetana que outrora dominara vastos territórios antes de curvar-se ao jugo mongol, o jovem veneziano defrontou-se com uma fé que o intrigava e perturbava em igual medida. Os mosteiros budistas, com suas estátuas douradas e incenso espiralando até o céu, lembravam-lhe as igrejas de Veneza, mas com uma diferença crucial. Aqui, os santos multiplicavam-se em 1000 formas, e a devoção não conhecia limites. Marco, criado entre crucifixos e missas latinas, viu-se obrigado a admitir uma verdade inconveniente. Aqueles ídolos eram venerados com um fervor que muitos cristãos reservavam apenas para Deus. E no entanto, fora dos muros sagrados, a moral esvaía-se como fumaça. Homens com 30 esposas, mulheres trocadas por irmãs mais jovens quando o tempo lascava sua beleza e costumes que fariam até o mercador veneziano, acostumado aos bordéis de Rialto, corar de espanto. Mas foi em Comum, oásis onde a hospitalidade ultrapassava os limites do decoro, que Marco descobriu um mundo onde a generosidade era medida em leitos compartilhados. Os homens da cidade, orgulhosos de sua fama, ofereciam não apenas pão e sal, mas suas próprias mulheres aos viajantes, um gesto que, segundo ele insinuou com a malícia de um rapaz de 19 anos, não era recusado. As mulheres, por sua vez, cumpriam o ritual com um sorriso, pois sabiam que o sangue novo era a moeda que mantinha suas linhagens vivas em terras onde cada nascimento era uma vitória contra o deserto. Marco, discreto em seus relatos mas não tanto quanto gostaria, deixou entrelinhas que falavam mais alto que suas palavras. Quase um ano se passou em Campsil ou Zange, como os chineses a chamavam, onde os Polo negociaram sedas, joias e promessas enquanto o Império Mongol se revelava a Marco não como a horda de bárbaros sanguinários que a Europa pintava, mas como uma máquina de guerra e ordem sem paralelo. Genghis Khan, cujo nome ainda faziam as mães europeias calarem seus filhos, era para ele um estrategista de gênio, um homem cujas conquistas ecoavam as de Alexandre, mas com uma diferença crucial: onde o macedônio queimava Persépolis, o mongol reconstruía. Um homem reto, eloquente de valor e sabedoria sem iguais, escreveu mais tarde, desafiando séculos de propaganda ocidental. E havia algo ainda mais surpreendente: Genghis, o flagelo de Deus, poupava cidades que ousavam resistir, integrando-as a seu império com uma mão de ferro revestida de pragmatismo. Até Prester João, o mítico rei cristão do Oriente, que Marco identificou como Togril, Wong Khan, antigo mentor de Genghis, caíra não por crueldade, mas pela lógica implacável de um jogo de poder onde só os mais astutos sobreviviam. Quando finalmente chegaram a Xangu, a capital de verão de Kublai, Marco entendeu por que os poetas falariam dela como Xanadu, um palácio de mármore esculpido com flores e feras que pareciam ganhar vida sob a luz do sol, jardins que se estendiam por léguas como um sonho de um imperador que quisesse dominar não apenas terras, mas a própria imaginação. E no centro daquele paraíso, um segundo palácio, feito de bambu e cordas, que podia ser desmontado e remontado como as tendas de seus ancestrais nômades, um lembrete de que, por mais que Kublai vestisse sedas e bebesse em taças de ouro, seu sangue ainda carregava a essência das estepes. Marco, boquiaberto, viu copos dourados deslizarem pelo ar como por magia, servidos por mecanismos ocultos que faziam do banquete uma encenação de poder. Mas foi em Cambali, a futura Pequim, que o verdadeiro espetáculo o aguardava. Um complexo de 400 cômodos, precursor da cidade proibida, onde cada coluna gritava que o grande Khan não era apenas um conquistador, mas o arquiteto de um novo mundo. Ao prostrarem-se diante de Kublai, os Polo não eram mais simples mercadores, mas embaixadores de um ocidente que o imperador mongol já conhecia melhor do que eles próprios. Nicolo e Mafeu entregaram as cartas do Papa Gregório e o óleo sagrado do Santo Sepulcro, presente que, segundo Marco, fez os olhos do Khan brilharem não por devoção, mas por cálculo. Aqui estava a prova de que seu império estendia-se até os confins da cristandade. Então, com um gesto que selaria o destino do jovem, Nicolo apresentou seu filho. Aqui está meu sangue e agora o seu servo, trazido através de desertos e montanhas para estar a seu serviço. Marco, aos 21 anos, não era mais o aprendiz que partirá de Acre. Era um homem forjado nas estradas da Ásia, fluente em línguas que nem sonhara existir, e agora pertencia ao homem mais poderoso da terra. O que se seguiu foram 17 anos a serviço de Kublai, anos que Rustichello, o escritor que mais tarde registraria suas memórias, teceria com fios de lendas e lacunas,
pois Marco, já velho e preso em Gênova, não se lembrava de datas, apenas de maravilhas. O grande Khan, então com mais de 60 anos, era o último dos gigantes, filho de Sorgagagani, a rainha-mãe que moldara impérios, irmão de Mong e Ulegu, vencedor de Arikbok na guerra fraterna que quase rasgou o legado de Genghis. Sob seu comando, Marco viu um império onde o papel moeda circula como sangue, uma inovação que fazia o ouro europeu parecer um fardo de bárbaros. Para um mercador era a revelação suprema. Aqui a riqueza não pesava nos bolsos, mas voava nas mãos como folhas ao vento. E enquanto Kublai estendia seu domínio sobre a China, Marco aprendeu que o verdadeiro poder não estava nas espadas, mas nos números, nas rotas, na arte de fazer um império funcionar como um relógio. Em 1271, Kublai não se contentou em herdar um império, ele o reinventou. Com um gesto de soberania que ecoaria pelos séculos, proclamou a dinastia Yuan, coroando-se não apenas como Grão-Khan, mas como Huangdi, o imperador da China, título que nem mesmo Genghis ousara reclamar. Até 1279, os últimos suspiros da dinastia Song, refugiados no sul, foram sufocados sob o peso de suas legiões. O mapa foi redesenhado à força, a resistência se transformou em cinzas, e o dragão mongol se enroscou sobre o trono do Celeste Império. Mas aqui está a ironia da história. Enquanto Kublai consolidava seu domínio sobre a China com mão de ferro e sedas bordadas, as fronteiras distantes de seu legado começaram a se esfarelar. O império que Genghis unira com sangue e velocidade agora se partia em 4 reinos rivais, cada um espelho distorcido de sua antiga grandeza. A Horda Dourada, senhora das estepes russas, rugia com a fúria dos netos de Jochi. No coração da Ásia Central, o Khanato Chagatai, herdeiro do segundo filho de Genghis, governava com a rigidez de quem sabe que o poder se mede em rotas e não em lealdades. Mais a oeste, o Ilkhanato de Hulagu e seus descendentes esmagava o Oriente Médio sob botas mongóis, enquanto a China, joia da coroa, brilhava sob o cetro de Kublai como a dinastia Yuan. O sonho de um império único desvanecia-se como fumaça no vento. Mas para Marco Polo, isso não era decadência, era oportunidade. Ao entrar a serviço do Grão-Khan, o veneziano não se limitou a ser um mero observador, tornou-se peça-chave no mecanismo imperial. Nos salões dourados de Cambali, onde hoje se ergue Pequim, e nos jardins suspensos de Xangu, ele foi os olhos de Kublai sobre um mundo que o monarca jamais pisaria. Europa? Um continente de reis fracos e mercadores ávidos, cujos costumes soavam a Kublai como fábulas de crianças. Marco desfiava para ele os segredos dos francos, os caprichos dos papas, as rotas escondidas onde o lucro fluía como vinho. Mas não se deteve nos palácios, o império era seu tabuleiro, e Kublai, seu mestre de jogo. De missão em missão, Marco cruzou territórios onde o tempo parecia dobrar-se. Sua primeira incumbência? Karajian, ou como os chineses a chamariam depois, Yunnan, a terra ao sul das nuvens. Conquistada por Kublai em 1253, a região ainda sangrava das cicatrizes da guerra, mas para Marco, cada cidade era um enigma a ser decifrado, cada mercado uma equação de riqueza. Anotava tudo, o peso das moedas, o sabor das especiarias, a maneira como os homens curvavam a cabeça ao passar por um oficial mongol. Esses registros não eram meros rabiscos, eram o esqueleto do livro que abalaria a Europa séculos depois. E que império era aquele, onde até o vento obedecia a ordens? Marco descreveu, fascinado, o sistema postal que tecia a rede de poder de Kublai, uma teia de estações onde cavalos frescos aguardavam a cada 25 milhas, prontos para levar mensageiros a 250 milhas por dia. 10.000 postos, 400 corcéis em cada um. Um império onde a distância não era obstáculo, mas um convite. E as cidades? Traçadas com a precisão de um geômetra, ruas que se cruzavam em ângulos retos como se antecipassem Manhattan. Até o fogo aqui era diferente. Em Katai, como Marco chamava o norte da China, os homens queimavam pedras negras que ardiam mais que a madeira, o carvão, combustível que a Europa ainda engatinhava para dominar, enquanto os chineses o usavam há séculos como se fosse brisa comum. Mas foi nas jornadas solitárias que Marco provou o verdadeiro sabor do Oriente. Entre 1276 e 1280, sem a sombra protetora do pai ou do tio, ele partiu rumo a Yunnan, sozinho contra a imensidão. A primeira marca de sua odisseia? Uma ponte de pedra sobre o Yongjin, 300 passos de comprimento e 8 de largura, tão sólida que desafiava o tempo. Os chineses a chamariam de Lugol. Os europeus, depois de Marco, a batizariam com seu nome, a Ponte Marco Polo, palco, séculos mais tarde, do estupim que incendiaria a Ásia na Guerra Sino-Japonesa.
Mas naquele dia, era apenas mais uma maravilha em um caminho repleto delas. Com a segurança que só um império bem oleado poderia oferecer, Marco avançou, Hebei, Shanxi, Taiyuan, cidade que um dia fora trampolim para a dinastia Tang. Depois Xi'an, a antiga Tian, onde grandes e valentes reis reinaram, como ele mesmo escreveria, ecoando o peso de milênios. 3 dias mais tarde, adentrou Anshon, o ninho de onde Liu Beng partirá para forjar o Império Han. Sichuan o recebeu com suas montanhas cortantes e Chengdu, outrora capital do reino de Xuan, agora uma sombra de seu esplendor passado. Uma cidade grande e esplêndida, murmurou Marco, enquanto seus olhos mediam o que restava da glória. Mas foi em Tibete que o veneziano sentiu o primeiro arrepio. A região devastada pelas campanhas de Mong, ou seria Kublai? A história gagueja aqui, era um esqueleto de si mesma. Lobos uivavam entre ruínas e os costumes locais fariam um puritano europeu corar. Pais que ofereciam suas filhas a viajantes como se fossem moeda de troca. Rituais que invocavam tempestades com artes diabólicas. Marco, que admirara as mulheres de Ami, torceu o nariz. Os tibetanos, escreveu, eram os maiores patifes e ladrões do mundo. Ainda assim, seus mercados transbordavam riquezas, seda, âmbar, coral, especiarias que faziam os olhos brilhar. Até o sal aqui era ouro, em blocos trocados como moeda, convertível em metal precioso nas mãos de quem soubesse jogar com as taxas entre a cidade e o sertão. Marco, é claro, soube. 20 dias depois, chegou a Kaidu, a Xishan de hoje, onde o ouro era tão abundante que bastava curvar-se sobre os rios para colhê-lo. Um lugar onde a riqueza não se escondia, mas se oferecia. E enquanto calculava lucros, Marco sabia, cada passo levava mais fundo no coração de um império que, mesmo fragmentado, ainda respirava fogo. Karajian não era um destino, era uma lição. Mas não era apenas o ouro que transformava homens em lendas naquela terra de fronteiras borradas entre o real e o fantástico. Em Yunnan Oriental, Marco deparou-se com algo que desafiava até a imaginação dos mais endurecidos mercadores. Uma criatura de pesadelo, meio serpente, meio demônio, com patas dianteiras atrofiadas e uma boca capaz de engolir um homem inteiro de uma só vez. Os locais chamavam-na de dragão dos pântanos, hoje sabemos que eram crocodilos, mas para um veneziano do século XIII, era como se o inferno tivesse cuspido um de seus guardiões sobre a terra. E no entanto, até aquele horror tinha valor. A bile do animal, vendida como remédio para feridas e esterilidade, valia mais que seu peso em prata. Enquanto os caçadores arriscavam a vida para extraí-la, Marco calculava. Onde outros viam monstros, ele enxergava mercadoria. De Yunnan, rumou para o oeste até Xi'an, hoje Baoshan, onde as montanhas se erguiam como sentinelas entre a China e os reinos selvagens de além. Ali os costumes eram tão estranhos quanto o ar rarefeito. Os homens, guerreiros e caçadores delegavam todo o trabalho doméstico às mulheres e a escravos capturados em batalha. Mas o que verdadeiramente deixou Marco estupefato não foi a divisão de tarefas, e sim o ritual que se seguia a cada nascimento. Enquanto a mãe voltava aos afazeres no mesmo dia, o pai deitava-se ao lado do recém-nascido por 40 noites, como se o parto fosse um fardo masculino. Seus contemporâneos riram da história, chamando-a de fábula de bêbado. Mas a verdade, como tantas vezes, era mais estranha que a invenção. Hoje sabemos que práticas semelhantes existiram em culturas distantes, da Ásia às Américas. Marco não mentia, apenas testemunhava. E foi nesse território de contrastes que ele presenciou o choque de dois mundos, os mongóis, senhores das estepes, contra o rei de Mian e Bengala, donos de uma terra onde os elefantes marchavam como torres de guerra. A batalha, travada perto de Baosha em 1277, foi um espetáculo de estratégia e terror. 40.000 burmeses com infantaria, cavalaria e 2.000 elefantes avançaram como uma tempestade. Os cavalos mongóis, porém, não conheciam aquele pesadelo de carne e trombetas, recuaram em pânico. Mas os guerrilheiros de Kublai não eram homens que se rendiam ao medo. Desmontaram, formaram linhas com seus arcos e transformaram os elefantes em alvos. Flechas cravadas nos olhos, nas trombas, até que as bestas enlouquecidas viraram-se contra suas próprias fileiras. Quando a poeira baixou, 200 elefantes trocavam de dono, enviados como troféus ao grande Khan. Marco ouviu os relatos na corte, mas sabia, aquelas histórias não eram apenas de conquista. Eram lições de como o império se mantinha vivo, mesmo quando a terra tremia sob seus pés. Mais ao sul em Mian, o reino que hoje chamamos Mianmar, a selva era um labirinto verde onde elefantes e unicórnios, sim, ele jurou tê-los visto, moviam-se como sombras entre as árvores.
Marco não se deteve em descrever as criaturas, afinal, para um homem que já negociara com crocodilos, um rinoceronte de um só chifre era quase banal. Mas a capital, Pagan, o deixou sem palavras. Uma cidade de pagodes dourados e prateados, erguidos sobre os túmulos de reis, tão sagrados que até os mongóis, saqueadores por natureza, hesitaram em tocá-los. Kublai poderia ter levado o ouro, a prata, os tesouros, mas preferiu comprar lealdade. Um imperador que entendia, algumas vitórias valiam mais que o butim. E então veio Bengala, onde o comércio não se media apenas em especiarias, mas em vidas. Escravas e prisioneiros de guerra transformados em eunucos para servir nos haréns do Oriente. Marco anotou tudo sem juízo, apenas como mais um dado no grande tabuleiro do poder. Depois Caojigu, o Vietnã de hoje, onde os mongóis já haviam deixado sua marca de fogo uma década antes, mas onde a rebelião ainda fervilhava como brasas sob cinzas. Ele passou por ali quando a resistência ainda mordia, quando cada aldeia podia ser uma armadilha. O caminho de volta a Cambali foi uma prova de que até as terras mais civilizadas guardavam seus próprios demônios. Em Quizhou, às margens do Yangtze, leões caçavam mercadores à noite, forçando-os a dormir em jangadas no rio. A solução? Lobos amestrados, treinados para rasgar a garganta das feras. 12 dias depois, Xingu o recebeu de volta, e dali foi só uma questão de tempo até a capital. Mas antes havia ainda o leste da China a ser percorrido, uma terra onde até o sal era branco como neve e enriquecia cidades inteiras, onde canais artificialmente talhados moviam impérios e onde o Grande Canal, veia pulsante do Kan, ligava o norte conquistado ao sul ainda resistente. E foi ali, nas águas que dividiam o antigo reino Jin do último suspiro da dinastia Song, que Marco compreendeu. Kublai não estava apenas expandindo um império, estava tecendo um novo mundo, onde até os rios obedeciam. Bayan avançava como uma sombra sobre as províncias rebeldes, sabendo que atrás de si vinham as legiões de Kublai, implacáveis como a maré que engole a praia. A sexta cidade que ousou desafiar o Kan conheceu o preço da insolência, suas muralhas foram reduzidas a escombros, seus habitantes a cinzas. Uma após outra, as fortalezas caíram como frutos maduros sacudidos pelo vento. E então, o alvo final, Hanzhou, a 15 de Marco, Joia do Sul, último suspiro de um império que se recusa a morrer. Era ali que Fakfur, o imperador Duzon, para os anais da história, reinará entre 1264 e 1274, não como um tirano, mas como um pai que estendia as mãos sobre os esquecidos. Marco, com a eloquência que só um estrangeiro encantado poderia ter, descreveu-o como um soberano que acolhia 20.000 crianças abandonadas por ano, filhas da miséria deixadas às portas dos palácios. Não eram jogadas aos lobos, não, ou ganhavam lar entre famílias abastadas que ansiavam por herdeiros, ou cresciam sob o amparo de ama imperial, até que, em uma cerimônia presidida pelo próprio imperador, casavam-se entre si, selando seu destino com a bênção do dragão, um gesto que transformava o abandono em legado. Mas a clemência não salvou Hanzhou. Quando Bayan cerrou o cerco, o último filho de Duzon, um menino de 3 anos, o imperador Gon, com sua tia, a imperatriz viúva Xie como regente, não teve escolha senão curvar-se. A história que Marco contaria mais tarde, no entanto, era outra, a de um imperador que fugira em navios rumo à Índia, enquanto sua esposa, de espada em punho, tentava em vão deter o avanço mongol antes de render-se com uma dignidade que lhe valeu o respeito até de Kublai. Poesia não fato. A verdade era mais cruel. Em 1276, a imperatriz viúva entregou a criança aos pés de Bayan, e o que restava da dinastia Song desfez-se como fumaça. 2 irmãos mais novos do pequeno Gon escaparam por mar até Fujian, mas o destino os aguardava com ironia trágica. Em 1279, após a derrota naval que selou o fim do Song, o primeiro-ministro tomou nos braços o último herdeiro, o imperador Zhaobing, de apenas 7 anos, ainda sem coroação, e em vez de render-se, escolheu o abismo. Juntos mergulharam nas águas escuras, levando consigo o último suspiro de um império que brilhou demais para durar. E foi em Xianjian, a fortaleza inquebrantável de Hubei, que Marco, ao menos segundo sua própria narrativa, teria escrito seu nome na lenda. Enquanto o resto do sul já se ajoelhava diante de Kublai, aquelas muralhas resistiam, teimosas por 3 longos anos. O Kan, exasperado, voltou-se para os 3 venezianos com uma pergunta que era também um desafio. Vocês que vêm de terras onde as pedras voam, têm alguma arte para derrubar estas paredes? Niccolo, Maffeo e Marco, então, revelaram o segredo das mangonés, aqueles monstros de madeira e corda que nas mãos dos europeus, arremessavam rochas capazes de esmagar torres como se fossem de vidro.
Kublai, ávido, ordenou que 3 fossem construídas. E quando as máquinas rugiram sobre o rio, arrastadas até o acampamento mongol, Xianjian não teve escolha, suas portas se abriram. Uma história perfeita. Demasiado perfeita. Porque a verdade, aquela que os cronistas mongóis e chineses registraram sem o verniz da lenda, era outra. Xianjian caiu em 1273, 2 anos antes de os Polo pisarem na corte de Kublai. E as máquinas que quebraram sua resistência? Não foram ideia de venezianos, mas de engenheiros árabes, mestres na arte de sitiar cidades. Marco, mais uma vez, tecia sua própria tapeçaria de glórias, bordando com fios de ouro feitos que não lhe pertenciam. Mas a China não se resumia a batalhas. Seguindo o curso do rio mais longo do mundo, aquele que Marco chamaria de Singiu, talvez Zhenshou, onde o Yangtze deságua no mar como um dragão saciado, ele se viu diante de um espetáculo que ofuscava até os portos de Veneza. Toda a Europa junta não iguala ao comércio que aqui flui e juraria mais tarde a Rustichello, enquanto os juncos lotados de seda, especiarias e ouro deslizavam pelas águas como uma procissão sem fim. Cada cidade era um império em miniatura. Changzhou, a esplêndida, ainda lambida pelo sangue da resistência esmagada por Bayan. Suzhou, a magnífica, com seus 40 milhas de muralhas e 6.000 pontes de pedra, onde o número de almas era tão vasto que parecia desafiar a contagem dos céus. Se os homens de Manzi quisessem a guerra, observou Marco, conquistariam o mundo, mas preferiam o comércio, a caligrafia, a alquimia do lucro. Um povo que forjara um império com pincéis e balanças, não com espadas. Até que finalmente Hangzhou, a cidade que nas palavras do veneziano, sem dúvida alguma, é a mais bela e magnífica que os olhos humanos já viram. E como não se render? Era Veneza multiplicada pela fantasia, canais que se entrelaçavam como veias, pontes arqueadas como suspiros, praças onde o aroma das especiarias se misturava ao murmúrio dos mercadores. E no sul, dominando tudo, o Lago do Oeste, aquele espelho d'água onde os ricos erguiam palácios como ofertas aos deuses. Navegar por estas águas, confessou Marco, é mais doce que qualquer outro prazer na terra. Até suas mulheres, as mulheres de Hangzhou, eram celebradas com um entusiasmo que só um homem longe de casa por décadas poderia ter. Cortesãs cujos sorrisos valiam fortunas, cujos segredos, dizia-se, poderiam derrubar impérios. E no entanto, por trás da seda e dos jardins, a mão de ferro dos mongóis apertava. Um toque de queda imposto por soldados que patrulhavam as ruas como sombras, uma cidade gloriosa transformada em gaiola dourada. Marco admirava, sim, mas não esquecia, este não era seu mundo. Desde que chegaram à corte de Kublai, os Polo pediram permissão para partir, e o Khan, que os achava úteis demais para soltar, sempre encontrou um motivo para retê-los. Até que em 1291, o destino lhe sorriu na forma de uma princesa. Argun, o grande sobrinho de Kublai e senhor do Ilkhanato persa, desejava uma noiva da linhagem do Khan. Kublai escolheu Kokoshin, uma jovem de sangue imperial, e designou 3 nobres mongóis para escoltá-la. Mas a guerra civil no oeste forçou seu retorno. Foi então que em 1292, o velho Khan olhou para os venezianos e viu sua solução: levem-na pelo mar. Uma ordem. Uma chance. Uma fuga disfarçada de missão. Descendo a costa leste por Hangzhou, pelas províncias de Zhejiang e Fujian, onde Marco juraria ter encontrado uma comunidade de cristãos escondidos, adorando em segredo até que Kublai, em um gesto de tolerância calculada, lhes permitisse erguer cruzes ao sol, chegaram a Quanzhou, ou Zaiton, como a chamavam os árabes, o porto onde o Khan lhes preparara uma frota, 14 navios, prontos para cortar as ondas rumo ao desconhecido. Mas antes que a jornada prosseguisse, antes que a Índia se revelasse no horizonte, Marco não pôde resistir a um último devaneio. Para além da China, disse a Rustichello, estendiam-se ilhas de sonho, entre elas Cipango, o Japão, onde o soberano dormia sob um teto de ouro maciço. 2 centúrias depois, um certo Colombo, obcecado por essas palavras, partiria em busca desse Eldorado oriental, sem saber que, na verdade, estava prestes a redescobrir um mundo. Enquanto Colombo sonhava com as riquezas de Cipango para engrandecer a coroa espanhola, o próprio Kublai Khan já havia cobiçado aquelas ilhas distantes com igual avidez. Não uma, mas 2 vezes, o grande Khan lançou suas hordas contra o Japão, a primeira em 1274, frustrada pela resistência samurai, a segunda, em 1281, quando os deuses niponicos parecem ter intervido. Um tufão, aquele kamikaze, o vento divino, esfacelou a frota mongol nas costas de Kyushu, afogando sonhos de conquista e forçando o imperador a recuar.
Marco, que então servia na corte de Cambalique, ouviu relatos dos poucos sobreviventes, um punhado de guerrilheiros mongóis, abandonados à própria sorte, que se entrincheiraram em uma fortaleza japonesa por meses, até que a paz, ou a exaustão, os libertasse. Embora nunca tenha pisado em solo nipônico, aquelas histórias de batalhas e tempestades devoradoras devem ter ecoado em seus pensamentos enquanto navegava para longe de Quanzhou, rumo ao desconhecido sul. 1.500 milhas o separavam de Champa, um reino de selvas e especiarias onde o ar pesava com o perfume do sândalo e a promessa de fortunas. Era ali, naqueles portos que hoje chamamos de Vietnã, que os mercadores chineses trocavam seda por marfim e ouro. Mas o verdadeiro mistério começava além, as Ilhas das Especiarias, onde Marco jurava ter avistado Java, uma terra tão vasta que ofuscava todas as outras, embora seus contornos, descritos com tanto fervor, se ajustassem melhor às costas de Bornéu. E havia ainda a Java Menor, a atual Sumatra, onde Kublai Khan reclamava soberania, mas cujos sultões riam das pretensões do distante imperador. Os polos, sempre em movimento, cortaram as águas do Estreito de Malaca, onde piratas e monções ditavam as regras, até ancorarem em Ceilão, a lendária Ilha de Safira, onde Adão, segundo as escrituras, teria chorado seu exílio do paraíso. De lá contornaram a ponta sul da Índia, subindo pela costa ocidental em busca de um santuário. O túmulo de São Tomás, o apóstolo que, dizia-se, havia levado o cristianismo às terras dos Brahmanes antes de ser martirizado perto de Madrás. A travessia do Oceano Índico, segundo Marco, foi um calvário de 18 meses, uma prova de que até os mares conspiravam contra os homens. Quando finalmente avistaram Ormuz, o grande porto persiano, dos 600 que partiram da China, apenas 18 permaneciam de pé. Números que desafiam a credulidade? Talvez. Mas quem, senão um homem que viu cidades de ouro e exércitos engolidos por tempestades, ousaria medir a verdade apenas pelo que os olhos comuns podem suportar? A princesa Kokoshin, sua companheira de viagem, encontrou um destino ainda mais cruel. Seu noivo, Argun Khan, jazia morto há meses. O casamento foi celebrado mesmo assim, com o filho do falecido Ghazan, um jovem de olhos tão penetrantes quanto os de seu pai. 9 luas se passaram na corte persa entre intrigas e sedas, até que os polos receberam permissão para voltar. Mas o caminho de volta era uma faca de 2 gumes. Enquanto atravessavam a Anatólia, as autoridades de Trebizonda, ávidas como abutres, exigiram tributo em ouro e mercadorias antes de deixá-los prosseguir. Quando finalmente pisaram em Veneza em 1295, eram fantasmas para sua própria cidade. Barbas longas, caftãs desbotados pelo sol da Ásia, rostos sulcados por ventos que nenhum veneziano conhecia. Os parentes que haviam ocupado sua casa os olharam com desdém. Os polos? Morreram há décadas. Até que, com um gesto teatral, rasgaram as costuras de suas túnicas, e uma cascata de rubis, safiras e pérolas rolou sobre a mesa. Só então Veneza acreditou. Mas a cidade que encontraram não era mais a mesma. A guerra contra Gênova fervia e Marco, apesar dos anos entre os mongóis, nunca deixará de ser veneziano. Armou um navio, capitaneou homens e em 1298, nas águas sangrentas de Corula, o destino o jogou nas masmorras genovesas. Não como um prisioneiro qualquer, seu nome, sua fortuna e suas histórias o tornavam valioso demais para apodrecer em celas úmidas. Foi ali, entre grades douradas, que encontrou Rustichello de Pisa, um escritor de romances de cavalaria, ávido por heróis de carne e osso. Conte-me tudo, deve ter sussurrado o pisano, enquanto Marco, com a voz rouca de quem já cruzou desertos e mares, começou a tecer sua épica. Se não fosse por aquele encontro fortuito, o mundo talvez nunca soubesse de Xanadu, dos dragões de papel que iluminavam as noites de Cambalique, ou das pontes de mármore onde mercadores vendiam leões como se fossem gatos. O Livro das Maravilhas, como ficou conhecido, nasceu dessas conversas noturnas, um manuscrito cheio de lacunas, repetições e saltos abruptos como se o próprio Marco, ao recordar, se perdesse entre memórias tão vastas que nenhuma página poderia contê-las. E, no entanto, aquelas palavras, mesmo imperfeitas, acenderiam a imaginação de reis e aventureiros. Cristóvão Colombo anotaria suas margens, mercadores florentinos as usariam para traçar rotas secretas, e até os cartógrafos, séculos depois, desenhariam mapas baseados em seus exageros. A paz entre Gênova e Veneza, em maio de 1299, devolveu-lhe a liberdade. Marco voltou para uma cidade que, ironicamente, agora o via como um velho contador de fábulas. Casou-se com Donata, uma veneziana de sangue nobre, e com ela teve 3 filhas, herdeiras de um legado que nenhum dote poderia igualar.
Seu pai, Nicolo, já dormia sob a terra, seu tio Mafeu ainda o acompanhava nos negócios da família, até que a morte o levou, por volta de 1310. Marco, então um homem de 50 e tantos anos, trocou as caravanas por livros contábeis. As ruas de Veneza que outrora o viram partir como um rapaz, agora o chamavam de Il Milione, o homem dos milhões de histórias, seguido por crianças que gritavam: Senhor Marco, conte outra mentira. Até que em 1323, uma febre o derrubou. Os amigos, reunidos ao seu leito, imploraram: confesse, Marco. Tudo não passou de invenção, não é? Ele sorriu fraco, os olhos já turvos com a névoa da morte. Amigos, não escrevi nem a metade do que vi. E com essas palavras partiu, levando consigo os segredos de um império que a Europa ainda demoraria a redescobrir. Hoje seu nome é sinônimo de aventura. Um menino veneziano que aos 17 anos, embarcou para servir ao homem mais poderoso da terra, que por 17 anos percorreu estradas onde o Ocidente não ousava pisar, que voltou com riquezas, sim, mas acima de tudo com algo mais precioso, o mapa de um mundo que ninguém suspeitava existir. Seu livro, copiado à mão em dezenas de versões, tornou-se a Bíblia dos sonhadores, de mercadores ambiciosos a navegadores como Magalhães, que séculos depois, ainda buscavam as terras douradas que Marco descrevera com tanta paixão. Porque no fim pouco importa se exagerou aqui ou ali. O que importa é que quando a Europa ainda se encolhia em suas muralhas, ele ousou acreditar que o horizonte não era um limite, mas um convite. E esse talvez seja o maior tesouro que nos deixou. Mas a influência de Marco Polo não se limitou a inflamar a imaginação de exploradores. Sua obra foi também o esboço original de um gênero que só ganharia forma séculos depois, o estudo antropológico das sociedades distantes. Em suas páginas, a Europa medieval, ainda presa a seus preconceitos e lendas, encontrou pela primeira vez um retrato vivo, ainda que filtrado pelo olhar de um estrangeiro, dos costumes, das crenças e das maravilhas de um mundo que desafiava tudo o que conhecia. Era como se, sem querer, ele tivesse aberto uma janela para o futuro, mostrando que a humanidade era muito mais vasta e diversa do que os europeus ousavam sonhar. E aqui reside a ironia mais fascinante de sua história. As jornadas da família Polo só foram possíveis graças a um breve suspiro de paz em meio ao caos. O Império Mongol, forjado no fogo da conquista mais brutal que a Ásia já vira, unificara por algumas décadas rotas antes impenetráveis. Mas a história, como sempre, não se contenta com equilíbrios. Pouco depois de Marco retornar a Veneza, aquele mundo que ele tão vividamente descrevera começou a se fragmentar. Os canatos mongóis ruíram, as rotas terrestres se fecharam em conflitos, e a Europa, sedenta por aquelas riquezas que agora conhecia pelo nome, viu-se obrigada a buscar novos caminhos. Foi assim que indiretamente Marco Polo se tornou o arquiteto de uma revolução. Ao revelar o que existia além do conhecido, ele forçou os europeus a olharem não para o leste por terra, mas para o sul e o oeste por mar. Então, afinal, quem foi Marco Polo? Um cronista meticuloso, que registrou com precisão quase científica seus 20 anos a serviço de Kublai Khan? Ou um contador de histórias que entre uma taça de vinho e outra, exagerou para Rustichello os dragões de papel, as pontes de mármore e as montanhas de especiarias, transformando memórias em lendas? Talvez a verdade esteja justamente nesse lugar incômodo entre o fato e o mito, porque no fundo pouco importa. O que importa é que ao misturar realidade e fantasia, ele plantou uma semente que nunca mais deixou de crescer. A ideia de que o mundo era maior do que qualquer mapa poderia conter. E isso por si só, já é uma herança que nenhum ceticismo pode apagar.